A situação é grave. É hora de parar de frescura e apoiar de verdade o governo. A situação é tensa. A esquerda revolucionária radical está provocando protestos em vários países da América Latina, isolando o Brasil para facilitar o golpe do gigante que mal acordou. Várias ações estão sendo feitas para que a esquerda volte ao poder. É hora da direita brasileira ter senso de prioridade antes que seja tarde. De um lado, parte da população que vê defeito em tudo, que cobra perfeição do governo, precisa se reconciliar com a realidade. O gigante mal saiu da cama, ainda precisa passar por um longo processo de reabilitação antes de se tornar um atleta. De outro, o governo tem que se concentrar em dar resultados. A população precisa sentir a melhora do dia a dia com mais emprego e renda. Para dar resultados em algum momento, será necessário negociar. Afinal, são 3 poderes na República. O Executivo é um só e não vai aguentar muito tempo tendo todos os outros contra ele. Ainda mais quando tem crime organizado na jogada, bilionários globalistas e grandes órgãos internacionais aparelhados pelos adversários. O importante é negociar com transparência e honestidade e estratégia bem definida, inaugurando uma nova forma de articulação política. Mas há quem diga que não se negocia com bandidos e que não se deve aceitar acordo com corruptos. Isso é uma idealização da política, coisa que não combina com conservadores. Aí entram algumas duras lições sobre política. Em viagem a Tóquio, no Japão, o presidente Jair Bolsonaro declarou que, caso houver no Brasil manifestações radicais, como as que estão acontecendo na América Latina, as Forças Armadas estão preparadas para agir. Ele também aventa a possibilidade para utilizar o artigo 142 da Constituição para restabelecer a ordem. Nos prepararemos. Conversei com o ministro de Defesa sobre a possibilidade de ter movimentos como tivemos no passado, parecidos com o que está acontecendo no Chile, e logicamente essa conversa ele leva a seus comandantes e a gente se prepara para usar o artigo 142 sobre as Forças Armadas, que é pela manutenção da lei e da ordem, caso eles venham a ser convocados por um dos 3 poderes, disse o presidente. Segundo o presidente, esses manifestantes dos países latinos pretendem recolocar a esquerda no poder e atacar os Estados Unidos. Após a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decidir libertar 5 deputados presos na Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, procurador da República aposentado e ex-chefe da Força Tarefa da Lava Jato, desabafou sua indignação com a passividade do povo brasileiro. Soltam deputados presos e nós não fazemos nada. Criminalizam policiais, procuradores e juízes que trabalham e nós não fazemos nada. Destroem projetos contra a corrupção e nós não fazemos nada. Abrem inquérito para afastar fiscais que os investigam e nós não fazemos nada. Por isso reúnem-se glutões, que são em banquetes noturnos e secretos, rindo de nós. O próximo passo é tirar milhares de condenados da cadeia, traficantes, milicianos, corruptos e assaltantes soltos, por acreditarem que não faremos nada. Ao final, comandados por um desses condenados, tomarão conta definitivamente do país, porque homens de bem definitivamente não fizeram nada e não terão mais como fazer. O Foro de São Paulo contra-ataca e o Brasil pode ser a próxima vítima. No Chile, o gatilho para a balbúrdia que lá ocorreu foi um aumento de 3,75%, menos de 10 centavos de real nas passagens de metrô. Ou seja, razão nenhuma para o violento quebra-quebra que chegou a ceifar a vida de alguns. Mesmo assim, Sebastião Pinheira nada entendeu, voltou atrás no aumento exorbitante de 3,75% e ainda pediu desculpas à nação chilena. Pinheira parece ter dificuldade para entender coisas simples, tanto que recentemente se pôs ao lado de sua conterrânea, a comunista Michelle Bachelet, numa discussão com Bolsonaro sobre direitos humanos de bandidos. No Equador, a violência teve como razão
o fim do subsídio aos combustíveis para reduzir o déficit público já insuportável. Em ambos os casos, há sólidas suspeitas de que agentes cubanos venezuelanos atuam como promotores, financiadores das violências. Os objetivos em ambos os casos são os mesmos: a desestabilização dos atuais governos conservadores e o retorno dos anteriores de esquerda que foram derrotados nas urnas, com o realinhamento à doutrina do Foro de São Paulo, criado por Lula, Fidel e Chávez, que visa a comunização da América Latina. Há inteligência no Brasil a indicar que tais movimentos estão em organização por aqui. Faz bem ao governo brasileiro ao se antecipar para atacar de frente a organização do Foro de São Paulo, que tem no Brasil apoiadores notórios: PT, PCdoB, várias organizações sociais, etc. Na Bolívia, por decisão da Justiça Eleitoral, a apuração das urnas foi interrompida quase ao fim, quando mostrava forte tendência para um segundo turno. Quando foram reabertas as urnas, surpresa, surpresa, a tendência havia sido revertida, dando ao aprendiz de ditador Evo Morales um quarto mandato de 5 anos. Evo Morales já está no poder há 15 anos, contrariando um dos postulados básicos da democracia: a alternância de poder. Não contente, deseja chegar aos 20 anos, pelo menos, no poder. O início de revolta já se verifica com a queima da fachada do Tribunal Eleitoral de Sucre, a 700 quilômetros de La Paz. Neste caso, trata-se de uma revolta cívica que se contrapõe à eternização do poder, que fere mortalmente a democracia por meios artificiosos. Trata-se de uma reação legítima do povo à ação subreptícia do Foro de São Paulo na Bolívia. Por falar em queima da fachada do Tribunal Eleitoral de Sucre, será que a nossa Suprema Corte Tabajara Federal não se manca? Será que não pensa ser o povo capaz, levado à extrema injúria com um golpe judiciário à justiça que estão tramando com a nova discussão sobre prisão após condenação em segundo turno, de incendiar aquilo que Guzzo chamou de o pior tribunal superior em funcionamento em todo o mundo civilizado, em toda a nossa história?